Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês. No momento que você estiver assistindo esses vídeos, estamos aqui com mais um vídeo, mais uma palavra do nosso Deus para todos vocês. E neste momento, então, a gente está falando sobre buscar a Deus, onde nós vamos encontrar Deus. Então, esse último vídeo que a gente mandou ali, a gente explica sobre isso. E hoje, então, nós vamos ver por que nós vamos buscar Deus. O que leva uma pessoa a buscar Deus? É uma necessidade lá do fundo da nossa alma, porque nós somos criados por Deus. Então, isso lá no início do curso também a gente fala sobre isso, para quem ainda não assistiu. Nós somos espírito, alma e corpo, né? Nós somos também um ser trino. Então nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E então nós temos uma necessidade natural, que Deus nos criou assim. Nós temos necessidade de Deus. O nosso espírito às vezes está abatido, entristecido. Tem pessoas que têm tudo e não têm paz, não têm alegria, não tem sentido na sua vida. E tem outros que estão tristes, abatidos, desanimados. E não tem ânimo para viver porque tem falta de muita coisa, que acha que se eu tiver tal coisa eu vou ser feliz, se eu conquistar, se eu realizar os meus sonhos, esse sonho, aquele desejo que eu tenho, então eu vou ser feliz, aí eu vou ter paz, eu vou ter alegria. E todos nós sabemos que não é isso, mas né, que é muito bom a gente realizar os nossos sonhos que bons, né, e que edificam a nossa vida, a nossa família. E é bom nós termos nossos desejos satisfeitos, né, desejos do nosso coração e conquistar as coisas, mas isso aí é uma coisa que traz alegria para o nosso eu, a nossa carne. A carne quer dizer a nossa alma, a nossa mente, nossos desejos, a nossa vontade, mas isso não preenche o nosso espírito. Isso tem diferença lá no início do curso, mas, né, se eu não estou enganado, no módulo 4 a gente fala sobre isso, sobre a alma, o espírito, a alma e o corpo, sobre como o nosso ser é dividido. Então, por que nós buscamos a Deus? Tem pessoas, mas eu não preciso buscar Deus, a minha vida é boa, está tudo certo, está andando tudo direitinho, mas é um engano porque o nosso espírito, ele foi feito para ser morada de Deus. Isso aí também a gente aprendeu. Então, e a nossa alma, por mais que as pessoas dizem, eu estou bem, a nossa alma, mas ela foi feita para pertencer a Deus, para ter Deus morado no seu coração, que nem a gente viu no último vídeo, que nós somos morada de Deus, que o Espírito Santo, Deus, vem morar no nosso coração, né? Quem não assistiu, assiste, então, o vídeo passado. E por que então nós sentimos que tem pessoas que têm tudo, que poderia ter uma vida assim bem tranquila e ter, né, e não é feliz? A gente sabe disso. E muitas vezes também não tem nada, mas também não é feliz. E tem pessoas que têm pouco, são felizes, são alegres. Mas a diferença de tudo isso, tá? É a nossa alma estar em paz. O nosso espírito ter comunhão com Deus. Então, por isso que as pessoas são tristes, abatidas por tudo que faz, não está satisfeita, não sente aquela paz na alma. Tem pessoas que fingem, que dizem, não, está tudo maravilhoso, né? Na frente das pessoas, estão sorrindo, estão felizes, isso é normal, o ser humano é assim. A gente não quer transparecer muitas vezes aquilo que nós sentimos, e não é necessário. O único que tem que saber tudo sobre nós, mas é o nosso Deus. Ele que pode mudar alguma coisa. Se nós estamos tristes, abatidos, desanimados, que nós estamos enfrentando uma situação difícil, muitas vezes não adianta a gente falar para outras pessoas, a gente tem que confiar em Deus. Se a gente conseguir, se a gente aprender a conversar com Deus, a achar Deus, que nós já falamos através de Jesus Cristo, através da sua palavra,
Nós vamos contar para Ele tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que está acontecendo no nosso coração. E Ele jamais vai dizer, não, mas tu é muito bobo, essa conversa aí, tu é muito... Não, Deus vai ouvir e Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender e vai nos aliviar. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, né, que Jesus falou. Então Deus está sempre, mas Ele sempre quer atrair o ser humano para Ele. Por isso que nem um pai amoroso, mas a gente gosta de comparar Deus como o nosso pai, como um exemplo de um pai, de uma mãe. O pai e a mãe que realmente amam os seus filhos, o pai e a mãe, eles querem ver o filho por perto, eles querem ver o filho bem, o filho feliz, o filho alegre, a filha, eles querem ver os seus filhos abençoados, seus filhos assim conquistando as coisas, né, e tendo aquilo que eles sonham, mas tudo em paz, não fazendo mal para ninguém, não fazendo injustiça, fazendo nada coisa errada. O pai e a mãe querem ver o filho em paz, né, e Deus também. Tudo ele só quer, e às vezes, mas o pai e a mamãe que quer o bem do seu filho e que quer que ele conquiste as coisas, que ele seja feliz, muitas vezes, mas é interessante nós falar sobre isso, a gente já falou sobre isso também, mas é bom falar agora, a gente muitas vezes tem que dizer não para eles. Muitas vezes a gente tem que dizer não, muitas vezes a gente tem que corrigir, porque se nós não fizer isso, mas se nós não segurar algumas coisas, se não é o tempo, se não é a hora de eles ter a tal coisa que eles querem e nós vamos fazer todas as vontades deles e eles não vão crescer, eles não vão ser pessoas felizes, porque eles não sabem o que é melhor para eles. Então o pai e a mãe ensina e ele conduz o filho dentro daquilo que é correto. E Deus, muito mais ainda do que um pai normal, Deus conduz nossas vidas. Muitas vezes Deus não dá o que nós pedimos, muitas vezes Deus ele muda a nossa situação, muda a circunstância para nos abençoar, tira alguma coisa, coloca, porque Ele nos ama, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o tempo certo. Então Ele cuida de nós, por isso que nós temos que se aproximar dEle. Nós temos que confiar no Seu amor, na Sua misericórdia, na Sua bondade e nos colocar nele. Porque uma coisa é certa, mas como nós somos espírito, alma e corpo, você pode ter certeza disso. Se você ainda não tem experiência disso, procura buscar a Deus que você vai ver a diferença. E você vai encontrar, como a gente já falou, que nada vai satisfazer, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem nada neste mundo, não tem fama, não tem sucesso, não tem nada que vai trazer verdadeira alegria, verdadeira paz para o ser humano, se ele deixar Deus para trás. Se ele não conhece a Deus, você vai dizer, não, mas eu tenho a minha religião, mas eu tenho meu Deus, porque eu creio de outra maneira, eu não creio na Bíblia, então você é triste, a pessoa vai ser triste, infelizmente, mas eu digo isso com tristeza, a pessoa vai ser triste a partir dela não, porque a nossa alma, mas querendo as pessoas aceitar ou não, nós viemos de Deus. Foi Deus que criou, Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Ele nos criou espírito, alma e corpo. Ele nos criou para pertencer a Ele, para adorar a Ele. E Ele não quer que nós vamos adorar a força. Ele não fez nós como um robô para nós adorar Ele à força. Ele quer, Ele nos chama, Ele nos atrai para que nós vamos fazer isso por amor a Ele. Ele demonstrou seu amor por nós através de Jesus Cristo, que Ele pagou o preço pelos nossos pecados para nos limpar, nos purificar, nos aproximar dele. Então ele quer também que nós olhamos para isso, que nós valorizamos isso e que nós adoramos ele por amor. Que nós se aproximamos deles por amor, como um filho que ama o pai e quer estar perto do pai. Só que se nós não fizer isso, mas o prejuízo é todo nosso, porque nós não vamos ter ele como pai. Ele não vai morar em nós. Ele não vai estar conosco em todos os momentos, porque não é porque ele não quer, porque nós não queremos. Porque nós não damos ouvido à sua palavra. Então nós vamos só sofrer, porque a nossa alma nunca vai ser plena, nunca vai ter alegria plena sem o Senhor Jesus, né? Sem Deus, porque ela foi feita por Ele, ela foi feita para isso. E tem pessoas que não querem aceitar isso e sofrem, padecem, e o que é pior é a eternidade. Mas como a gente já falou, a eternidade com Deus é só quando nós entregamos, quando a nossa alma, o nosso espírito é preparado para entrar no seu reino. Então hoje nós vamos ver o porquê que nós buscamos a Deus, porquê que a nossa alma tem sede de Deus, ela só sente alegria plena. Você vai dizer, não, mas eu sou alegre, eu tenho alegria, eu não sou um cristão fanático, eu não fico só lendo a Bíblia,
E nós não temos que ficar só lendo a Bíblia o tempo, nós temos que guardar ela no nosso coração. E nós temos que amar a Deus, honrar a Deus. Isso tudo a gente já falou, mas hoje Jesus está falando aqui, mas a gente já falou sobre buscar a Ele, muitas pessoas não conhecem, porque quando a gente se contenta mas com alguma coisa que é, por exemplo, assim, uma coisa que não é verdadeira, uma coisa que a gente acha que aquilo é melhor pra gente, a gente pensa, não, tá tudo bem, é porque a gente não conhece o melhor. Às vezes a gente aceita uma coisa que não é tão boa, mas porque uma coisa, vamos dizer assim, falsa, uma coisa que é, como é que eu vou me expressar? Uma coisa que não é aquilo que nós gostamos, porque nós não conhecemos outra coisa melhor. Nós não conhecemos o melhor, então a gente se conforma com qualquer outra coisa. Né? E a gente se ilude então, mas quando nós conhecemos verdadeiramente, né, a vontade de Deus, conhecemos a Deus, a Cristo Jesus, a nossa alma é uma alegria inexplicável, é uma paz que a Bíblia fala que excede todo entendimento, e que nós temos paz, nós temos alegria, nós não precisamos ter motivo para ter isso. Ela está conosco na hora da dificuldade, na hora de qualquer circunstância, nós sentimos paz no nosso coração e até mesmo alegria, porque a nossa alegria não está baseada na circunstância, eu tenho tudo que eu quero, aconteceu tudo do jeito que eu queria, então eu estou feliz, não. Às vezes acontece tudo do jeito que nós queremos, a gente tem tudo para ser feliz e está pulando de alegria e não sente aquela alegria, porque não é uma alegria lá do Espírito. Uma alegria, tem uma alegria por causa das coisas, por causa das circunstâncias. E essa alegria é uma alegria boa, mas não é tudo que nós precisamos. A nossa alma, mas o nosso espírito não se contenta com essa alegria da circunstância, que se eu tenho tudo, se está tudo conforme eu quero, então eu sou feliz, eu estou em paz. E isso é bom, mas não depende. A verdadeira alegria, a verdadeira paz que preenche o nosso ser é aquela que não depende de ter tudo, de ser tudo do jeito que nós queremos, que nós vamos ser felizes. Não, a verdadeira alegria é mesmo que as coisas não estão do jeito que nós queremos, que não aconteceu do jeito que nós planejamos, que nós não temos tudo que outras pessoas têm, que nós gostaríamos de ter, mas mesmo assim nós somos felizes, nós temos paz. E essa paz que excede o entendimento, essa alegria, ela vem através da fé em Jesus Cristo, através do conhecimento de Deus, através de Deus estar dentro do nosso coração. E que nem nós vimos no último vídeo, conhecer a Deus, e Ele vem morar, habitar conosco e morar em nós. Então hoje nós vamos ver aqui o que Jesus fala sobre isso. Aqui diz assim em Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o 30, diz assim aqui: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui Jesus confirma por que ele é leve, por que ele é suave, porque que ele é amor, porque ele já carregou o fardo pesado, irmãos, que nós tínhamos que carregar, dos nossos pecados, das nossas enfermidades, das nossas dores, de tudo. Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário. É por isso que agora para nós é leve, por isso que agora para nós Ele nos alivia de se cansados, oprimidos e sobrecarregados. Nós estamos cansados, oprimidos, sobrecarregados, não temos alegria, não temos paz, as coisas não funcionam e ainda por cima luta para conquistar as coisas, e quando tem tudo também não tem paz, não tem alegria. A gente sabe de tantas pessoas, irmãs, que Deus tem misericórdia dessas pessoas, que muitos a gente conhece, outras que a gente até ouve falar, que seriam pessoas que poderiam estar felizes, porque não tem falta de nada deste mundo, das coisas materiais, na área financeira, de saúde. As pessoas têm tudo, tem dinheiro para comprar o que quer, tem solução para os seus problemas físicos, emocionais aqui, em tudo que eles desejar aqui, eles têm recursos médicos e tudo à sua disposição, mas a alma não se contenta com isso, mano. Nós temos que aprender, temos que ensinar outras pessoas. Quando você vê uma pessoa, você que está acompanhando esses vídeos, que está cansada, que está triste, que a pessoa pensa, puxa,
eu não consigo me alegrar, eu tenho vontade de morrer. Você tem o remédio para essas pessoas, mas por isso que você deve ouvir e guardar no teu coração essa palavra, que você vai ser um agente de Deus, um instrumento de Deus para levar essa paz para outras pessoas. É por isso que Deus te chamou, para você ouvir. Nós falamos sobre o chamado de Jonas, que Deus chamou ele para aquela circunstância, para salvar Nínive. E Deus chama você, para as pessoas que você convive, para você levar isso para elas também. E aqui, então o descanso, quando nós temos esse descanso de Jesus Cristo, quando nós vamos a Ele, quando nós vamos ao Pai através de Jesus, quando nós encontramos, né, Deus através de Jesus Cristo, nós encontramos a paz. Nós encontramos descanso para a nossa alma aqui já nessa terra. Mas eu tenho que morrer para descansar. Às vezes a gente costuma falar assim, quando uma pessoa sai dessa vida, né, que é a morte, que é uma coisa que não tem como escapar, né? Todos nós vamos passar por isso ainda, tirando o arrebatamento, que a gente já falou também. Mas é uma coisa certa. Então, e as pessoas pensam, não, morreu, descansou. Não, não é bem assim. Que nós podemos ter a paz, o sossego, nós podemos ter um verdadeiro descanso aqui nessa terra, dentro desse corpo ainda, quando nós confiamos em Jesus, quando nós entregamos os nossos fardos, as nossas lutas, nossos problemas, nossas enfermidades. A palavra de Deus diz lá em Isaías 53, eu posso até trazer no próximo vídeo, mas a gente comentou também sobre isso nos outros, em algum vídeo. Eu acredito que no curso a gente falou sobre isso, quando a gente falou sobre cura, sobre também o que Jesus, o sacrifício dele na cruz. Então nós sentimos essa paz. Ele levou nossos pecados, ele levou nossas enfermidades, as nossas dores, tudo que era pesado, que nos trazia peso e dor e sofrimento, Jesus já levou. Você vai dizer, não, coitadinho de Jesus, ele sofreu. Justamente, mas por isso que nós temos que ser gratos a Deus e amar a Jesus de todo o nosso coração, porque Ele levou os nossos fardos, Ele levou os nossos pecados, as nossas doenças, nossas enfermidades. Ele levou tudo que estava sobre nós. E nós não poderíamos se aproximar de Deus, nós estávamos fora do reino de Deus, mas Ele, através do seu sacrifício, Ele abriu para nós a porta do céu. Ele trouxe já para nós aqui o descanso da nossa alma. Nós estamos descansados, seja o que for, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós estamos descansados, nós temos paz. Se nós vivemos aqui, nós vivemos em paz, porque nós confiamos em Deus, nós confiamos em Jesus, Ele está conosco. Quando chegar o nosso momento de nós sair deste mundo através da morte, nós estaremos descansados, porque nós sabemos o que nos espera do outro lado. Nós sabemos que Jesus está ali do nosso lado, pegando a nossa mão, os seus anjos vão nos levar até a presença de Deus. Nós vamos sair desse corpo, vamos entrar no seu reino. Então isso, irmãs, é descanso para a nossa alma. Nós não temos que ter medo de nada. Ele prometeu acampar os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. E acampar os anjos, mas não é lá no céu. Lá no céu não vai precisar acampar os anjos para nos livrar. Nós vamos viver entre os anjos, nós vamos viver na presença de Deus. Mas os anjos acampam ao nosso redor aqui para nos guardar. Então nós não temos aquela angústia, aquela preocupação, nós estamos guardados por Deus. Nós temos o descanso porque Ele prometeu nos guardar. E muitas outras promessas que Ele prometeu para nós. Então quando nós vamos a Deus, mas nós achamos a Deus, nós achamos o Messias, que é Cristo Jesus, Ele nos leva a Deus e nós temos descanso para a nossa alma. Nada vai nos tirar a paz, mas porque toda a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Então se eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu amo a sua palavra, eu entrego a minha vida nas mãos dele, eu estou entregando a minha vida na mão do Todo-Poderoso, na mão de Deus. Então eu vou me preocupar com o quê? Se Ele me guarda, Ele me cuida, Ele me socorre na hora que eu preciso. E claro que não quer dizer que a gente nunca vai, hoje eu estou preocupado, estou angustiado, eu nunca vou ficar doente. Não, nós vamos passar, nós vamos ter, podemos passar até por alguma dor, algum sofrimento, alguma situação difícil, até mesmo uma enfermidade, qualquer coisa que venha. Só que nós não vamos ter aquela angústia, aquele desespero que nós teríamos sem Jesus. Com Ele, mas tudo isso vai nos levar mais perto dele. Tudo isso nós temos a solução em Jesus. Nós nunca mais vamos ser as mesmas pessoas, desesperadas, angustiadas, aflitas,
desanimada, sobrecarregada por qualquer coisa, não. Ele já levou os nossos fardos, então nós vamos, Senhor, nós chegamos na presença dele, Senhor, está acontecendo isso e isso, Senhor, me ajuda, pronto, nós já entregamos para ele, e ele está do nosso lado, ele vai nos ajudar, ele vai nos socorrer. E isso então está escrito ali em Mateus 11, 28, né, até o 30. Agora tem mais em Mateus, no capítulo de Mateus, também, no capítulo 6, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ali diz assim, no 25 e o 25 e 27 primeiro. (6, 25 e 27). Por isso, ali fala a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, depois que nós entregamos nosso jugo, nós entregamos nas mãos de Deus, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, de beber, pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? A nossa vida não é mais importante que o nosso alimento é, e foi Ele que nos deu a vida, então Ele vai também nos dar o alimento. O nosso corpo é importante porque foi Ele que nos deu, Ele quer habitar em nós. Então será que o corpo é mais importante do que a veste? Será que Ele não vai nos dar as vestes? Ele vai nos dar também. Então ali no 27, você pode ler todo isso aqui, é muito bom, todos esses versículos, o capítulo inteiro você pode ler em casa. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, por mais que ele se preocupar, se angustiar, se desesperar? Tem coisas, mas que não está em nós para fazer. Claro, nós temos que trabalhar, temos que pagar nossas contas, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer com a ajuda de Deus, com a força de Deus. Mas tem coisas que saiu do nosso alcance, que nós não podemos fazer. Aí Deus entra com o socorro, Ele vai fazer para nós. E depois aqui, em Mateus 6, 33 e 34, aqui fala assim, vamos ler um pouquinho antes ainda, continuando essa parte aqui. No 30, ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pouca fé, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que ainda não conhecem, como nós falamos no outro vídeo, eles não conhecem, por isso que eles não creem, eles têm que conhecer. E quem conhece, mas não crê, não quer saber, está perdendo. E daí nós não podemos fazer nada, mas tem muitos que não conhecem. Aqui diz porque assim os gentios, essas coisas são os gentios que procuram todas essas coisas, mas pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitar de todas elas. Quando nós sabemos, tem pessoas que procuram, que ficam desesperados por essas coisas, não conhecem a Deus, eles não procuram em Deus, eles não vão até Deus, não acredito, mas Deus quer que nós que conhecemos, nós falamos para outros e nós vamos buscar isso em Deus, Ele disse. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele disse, se nós buscarmos a Deus, o reino de Deus, então vamos meditar sobre isso aqui. Aqui diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes, o que nós fizemos? Nós buscamos, em vez de nós buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós buscamos primeiro as coisas. Primeiro, nós queremos as coisas, nós queremos que Deus faz tudo que nós queremos, que Deus me dá isso, me dá aquilo, aquele outro, tudo para este mundo, tudo para essa vida. E aqui, buscar primeiro o reino de Deus, isso quer dizer o quê? Primeiro Deus quer que nós se preocupemos em buscar o reino de Deus, a eternidade, a salvação da nossa alma, crer na sua palavra, né? Ser guiados pelo Senhor, ter o Senhor na nossa vida, e depois disso,
Ele disse, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, quando nós temos ele habitando em nós, quando nós encontramos a Deus através da sua palavra, através de Jesus Cristo, ele tem tudo que nós precisamos. Ele tem tudo para que nós precisamos, então nada vai nos faltar. Ele vai, todas as coisas, ele vai acrescentar a roupa, o calçado, a suprir as nossas necessidades. Se nós precisamos de um trabalho, se você está precisando mas de um emprego, se você perdeu o seu emprego, se você está doente, se você está precisando de paz no teu coração, alegria, tudo que você precisa você encontra em Deus, em Cristo, através de Cristo Jesus. Então muitas vezes nós queremos tudo, as coisas boas que Deus criou, nós queremos comer bem, queremos dormir bem, queremos ter tudo, queremos realizar os nossos sonhos, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, se Deus quiser, e Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar, tudo palavras que nós queremos, todo mundo quer Deus, todo mundo quer que Deus abençoe, que as coisas dê certo, eu vou conseguir, eu vou conquistar, e Deus quer fazer isso, só que Deus tem, porém, aqui ele disse buscar em primeiro lugar. Por quê? Será que é porque Deus é mau? Será que é porque Deus é muito rígido, muito mau, que Ele quer que nós primeiro busquemos o reino de Deus? O reino de Deus quer dizer eternidade, o reino de Deus, onde Deus habita, aonde Deus quer nos levar para habitar, um reino de paz, onde nós teremos tudo. Nós não vamos ser lá uma luz, alguma coisa lá que vai ficar no ar, lá nossa alma zanzando para lá e para cá, sem saber onde está. Não, nós vamos ter um reino. Como nós, aqui no mundo nós temos uma terra que nós vivemos, que nós temos tudo aqui, tudo nem compara com o que Deus tem para nós no céu. Nós também vamos ter um reino lá, em que Jesus Cristo vai reinar e que nós teremos tudo. Você pode ler, nós falamos também no curso sobre a Nova Jerusalém, sobre o reino de Deus, como que é lá o reino de Deus. Procura nos vídeos que você vai achar ali. Então, mas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas eternas, as outras coisas, tudo vem junto. Todas essas coisas, se Deus nos guardou coisas maravilhosas para nós do céu, nos criou, nos abençoou, enviou seu Filho para nos preparar, morrer por nós, para nos lavar e nos purificar, para nós entrar nesse reino. Será que aqui Ele vai negar para nós aquilo que nós precisamos para viver aqui? Será que Ele vai deixar nós passar fome, passar sede? Será que Ele vai deixar nós ficar sem o nosso emprego? É só nós pedirmos. E Jesus, quem sabe no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Ele disse tudo que pedires ao Pai, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, nós temos que aprender, mas que quando nós temos Deus, nós temos as bênçãos de Deus, nós temos aqui na terra a bênção de Deus, o socorro de Deus, nós temos a paz de Deus, a alegria de Deus, e nós temos também o reino de Deus, e Ele nada vai nos deixar. Tem um outro texto que fala, aquele que me busca de nada tem falta. Tantas coisas. Quem sabe no próximo vídeo a gente vai orar sobre isso. Eu não gosto de fazer do jeito que eu quero, eu oro sempre para Deus me dar a direção. Você pode ter certeza, mas que tudo que nós falamos aqui é porque Deus quer que fale, porque Deus te ama. Mas então por que Deus quer primeiro que nós buscamos o reino de Deus? Por que nós estamos tão preocupados com as coisas aqui e Deus está preocupado com a eternidade com nós? Porque essas coisas aqui, irmãs, já estão aqui, Deus vai nos dar. Isso aí Ele dá. A palavra de Deus diz que o sol nasce para os justos e os injustos, nasce para aqueles que creem em Deus e para aqueles que não creem também. O ar que nós respiramos é para quem não crê e para quem crê, porque ninguém vive sem o ar. Então essas coisas aqui nesse mundo, mas é para todo mundo. Mas quando nós buscamos o reino de Deus primeiro, por que a preocupação de Deus é com o reino? Porque lá, mas não é de qualquer jeito. Aqui o sol é para todo mundo, a chuva para todo mundo, tem um texto que fala sobre isso, o ar é para todo mundo, o sol, tudo essas coisas é para todo mundo. Mas uns recebem de um jeito, já nasce às vezes tendo tudo, mas falta o principal, que é Deus na vida deles, e outros falta um monte de coisa assim que não é essencial, mas essa pessoa tem Deus, ela tem tudo. Então, quando nós temos Deus, nós temos tudo, porque tudo que nós precisar, nós não vamos estar ansiosos, desesperados, querendo ter isso, aquilo, aquele outro. Meu Deus, eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, porque essas coisas para nós, mas elas estão em segundo plano. Por isso que nós não ficamos ansiosos, por isso que nós deixamos para... E Deus nos dá coisas, mas se eu fosse testemunhar na minha vida,
Deus dá coisas para nós que nós nunca pedimos. Ele mesmo se encarrega, Ele nos abençoa, Ele dá coisas para nós nesse mundo. Um exemplo que eu dou na minha vida, tirando o lado espiritual, que para mim é o mais importante, a eternidade, mas a minha vida com Deus é mais importante que eu tenho na minha vida. E eu digo isso com toda alegria, sem vergonha nenhuma, eu tenho prazer em dizer isso. Mas Deus nos deu tantas coisas, mas uma das coisas que Deus me deu, quem me conhece sabe, o meu trabalho, o dom que Deus me deu, um talento, que é a profissão de massoterapia, de lidar com as pessoas, da massagem, de cuidar da saúde das pessoas. Tudo que é tipo de massagem a gente faz, tanto estético, tudo que é tipo de massagem. Então é uma alegria para mim fazer isso, porque eu lido com pessoas e eu posso ajudar essas pessoas. Claro que eu ganho meu sustento, mas eu posso ajudar. E eu sei que foi Deus que criou esse corpo. Esse corpo que nós temos foi Deus que criou, e Deus me deu essa alegria de poder trabalhar com o corpo humano que Ele mesmo criou. Então, e eu nunca pensei na minha vida que eu faria isso. Jamais ia me sentir capaz. Outra coisa que Deus me deu, que é a alegria que eu tenho de fazer esse trabalho que eu nunca me imaginei, nunca pensei na minha vida que um dia eu ia fazer um trabalho como esse. Então são presentes de Deus, planos de Deus que Deus tem para a nossa vida que nós não sabemos. E para você Deus também tem. Então, mas eu sempre procurei, desde que eu conheci essa palavra, mas eu sempre procurei buscar Deus em primeiro lugar na minha vida. E Deus me deu coisas, tantas coisas que eu nem vou dizer aqui, porque eu não estou aqui para falar de mim, mas eu tenho tantas coisas que eu podia dar testemunho de grandes coisas que Deus já fez na minha vida, mas eu estou aqui para falar de Jesus, né? Então, se você colocar Deus na tua vida em primeiro lugar, mas você vai ter paz na tua alma, você vai ter alegria e você ainda vai ter tudo que você precisar. Deus não vai deixar faltar. Se você tem um sonho grande de ter alguma coisa grande e você botar Deus em primeiro lugar, Deus vai te dar aquele algo grande. Ele vai te dar sim. Depende da casa que você quer, as coisas. Tem pessoas mas que não teriam condições de ter uma casa própria nunca. E Deus deu uma casa muito boa. Deus dá, mas quando nós botamos Ele em primeiro lugar, Ele deseja. Tem outro texto que eu vou trazer semana que vem, na próxima semana que vem, no próximo vídeo, se der na semana que vem, que ele fala tantas coisas sobre isso que Deus tem para nos dar neste mundo já. Né? Começando, mas Ele quer que nós botamos em primeiro lugar o reino dos céus, porque Ele sabe que essas coisas aqui tudo vão passar, elas não são para sempre. Isso nós vamos desfrutar enquanto nós estivermos aqui, depois vai ficar para outros, e Ele quer em primeiro lugar, porque Ele sabe que a nossa alma, a eternidade é uma coisa que vai ser para sempre, né? Ele vai levar nós com Ele. Não é morrer, meu Deus, que coisa triste, não, irmão, nós vamos sair desse lugar aqui para ir para um lugar muito melhor. Onde nós vamos ver Deus aqui, nós temos Ele morando em nós, mas nós não vemos, nós vamos ver Jesus Cristo, nós vamos estar na presença dEle, vamos ter uma cidade toda especial. Lê lá nos vídeos, mas que você vai ver lá tudo que fala sobre a Nova Jerusalém, tudo que Deus tem preparado para nós. Este mundo nem se compara, não se compara, não tem como comparar o que Deus tem preparado para nós. Tá, eu creio que eu já falei demais. Então agora, em nome de Jesus, mas que o Espírito de Deus ilumine você, que você possa fazer isso. Jesus está te chamando, oferecendo para você paz, alegria aqui nessa terra, satisfazer o desejo do teu coração, mas Ele quer que você busque a Ele, que você conheça a Deus primeiro e que você ame a sua palavra. Não existe outro meio, tá bom? Eu não oro aqui muito por vocês, mas porque por causa do tempo, a gente tem que falar e o vídeo fica muito comprido se eu orar, e eu não gosto de fazer aquela oração assim, 2, 3 palavras e amém. Quando eu vou orar, eu gosto de orar e falar e invocar o nome do Senhor mesmo, e Deus vai abençoar. Quem sabe nós vamos fazer um dia só uma oração, irmãos, né? Mas eu oro por vocês todos os dias. Eu estou orando por essas pessoas que assistem esses vídeos, estou orando pelas suas famílias, estou orando por tudo. Apresento diante de Deus, irmãos, aquela ovelhinha ali que eu apresento todos vocês. Eu não sei o nome de todos vocês, não sei nem todos que assistem esses vídeos, mas eu falo isso aqui e eu oro depois também. Deus me leva a orar e a interceder por vocês. Então não se preocupe que não vai faltar oração não. E Deus quer que vocês também façam a oração de vocês. Vocês já aprenderam a orar. Quem fez esse curso, mas já aprendeu a orar também. Tá bom? Então Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus, faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e que você tenha paz, que você receba essa paz que nós falamos aqui, em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo.
Amém.